Uma história inspiradora. Uma queda de 109 metros, equivalente a um prédio de 33 andares. O homem que escapou da morte. A incrível história de Eric Lira. Dia 22 de setembro, no Teatro Amazonas. O espetáculo 6 segundos. Está começando o podcast do Bob Lester. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. E neste episódio nós temos o prazer de receber um cara que viveu uma situação simplesmente incrível, para muitas pessoas inacreditável. Ele vai conversar com a gente detalhes do que aconteceu com ele e de como ele acabou transformando esse fato que aconteceu na vida dele como inspiração também para motivar outras pessoas. O nosso convidado nesta edição é Eric Lira. Eric, seja bem-vindo, querido amigo. Muito obrigado, te agradeço pela receptividade, pelo convite também. Satisfação poder conhecê-lo pessoalmente. Maravilha. Eric, eu sempre gosto de conversar aqui, começar o início aqui do nosso bate-papo, querendo saber um pouquinho da sua história, porque todo mundo tem uma história, né? Você é manauara? Raiz. Raiz mesmo. É. Qual bairro? Eu nasci no centro. Centro. No centro. Cresceu ali, brincando pelas ruas do centro? Cresci no centro porque eu trabalhava, desde criança que eu trabalhava no centro. O papai já me levava para trabalhar. E daí eu comecei a trabalhar cedo, então eu cresci trabalhando. Cresci limpando o chão, limpando vitrine, arrumando livro, fazendo tudo isso. Então as recordações que eu tenho da minha infância é no centro da cidade. Trabalhando com seu pai. Isso. Negócio da família, né? É. Você pode falar, pode dizer qual é o negócio? É a Livraria Lira. Uhum. Eu cresci na livraria. A Livraria Lira, ela é de 78. Ela tem então 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai fazer 46 anos. Nossa, tudo isso. É. Então foram. Não que eu tenha 46 anos, não me entenda mal. Mas desde de criança que eu tava por lá e fico lá até hoje. Essa lembrança que você tem, você tinha mais ou menos quantos anos? 8, 10? Eu tenho foto trabalhando lá de 93. Então eu tinha 8 anos de idade. Nossa, começou cedo. Mas eu lembro de antes disso. Você lembra? De 6, 7 anos de idade eu já estava por lá. Também lá na livraria? É. No mesmo endereço ali no centro? No mesmo endereço. Mesmo CNPJ, mesmo local. Ah, que maravilha. Isso é raro hoje em dia, hein? Muito, muito raro. É raro. Aí vamos lá. Aí, adolescência, colégio, estudou onde? Estudei no Ida Nelson. Me formei no Ida Nelson. Ensino médio, formei no Ida Nelson. Lembro que eu fui a turma de 2003, eu fui juramentista da turma. Aí passei no vestibular e fiz faculdade na Universidade Paulista. Me graduei em Ciências Contábeis. Sempre gostou de números? Amava número, amo número, Sempre gostei de conta. Só que daí na época, uma história interessante, eu queria muito fazer faculdade de matemática. Eu queria fazer faculdade de matemática, mas daí eu pensei, caramba, vai que tudo dá errado, o que o matemático vai fazer, né? Aí eu pensei, e ao mesmo tempo, tudo indicava que eu tinha que fazer administração, porque eu já tava tomando conta da livraria, eu já tava na diretoria da livraria. Aí eu falei assim, mas administração, eu não quero administração. Então eu juntei matemática com administração e encontrei a contabilidade, que administra o dinheiro. E eu falei, pronto. E aí gostei. Eu lembro que na época que eu comecei a faculdade, nós éramos 30 ou 40 pessoas, formamos 11. 11 pessoas, 10 homens e uma mulher. Caramba! E aí me graduei em Ciências Contábeis, fiz a prova do CRC, sou registrado no Conselho Regional de Contabilidade e passei um tempo parado. Depois eu me especializei em estratégia e pós-graduei em gestão de pessoas. Aí eu tomei gosto pelo negócio e fui fazer mestrado. Eu me especializei e me pós-graduei na Fundação Getúlio Vargas. Aí eu fui fazer o mestrado em Portugal, no Porto, na Universidade do Porto. Universidade Fernando Pessoa, no Porto. Fiz em Ciências Empresariais.
E aí agora eu tô fazendo uma pós também em teologia e o estudo das religiões. Olha que legal, cara. É uma outra pegada que eu tô também, que eu acho que combina muito mais Com o atual momento. com o atual momento que eu vivo. E os esportes radicais, quando foi que chegaram assim na sua vida? Essa paixão pela aventura, pela adrenalina. Eu sempre fui atleta. Eu joguei futebol profissional, fui da seleção amazonense de handebol. Mas eu fiz meu primeiro salto de paraquedismo no primeiro ano da faculdade, só que eu não gostei. Porque na época era um static line, você saía do avião, o paraquedas já abria, você não tinha muito contato com a queda livre. Aí eu fiz 2, 3 saltos, não gostei. Porque eu amo a velocidade e a altura. Como é que é essa modalidade que você falou aí? É o ASL, que é chamado de static line, você sai enganchado, sai do avião como as que nem o exército. Isso, como as Forças Armadas fazem. Uhum. E aí, de uns 10 anos pra cá, criaram o AFF, que é o Accelerated Free Falling. É um curso que são de 8 saltos. Nesses 8 saltos você aprende a voar voando. Você sai de grande altitude já com o seu próprio paraquedas, sai com o instrutor. E eu fui e fiz o AFF. Aí eu me apaixonei. E falei, esse paraquedismo é meu esporte. E aí dentro do paraquedismo eu já fazia na época vaquejada, motocross, disputava rodeio, tiro e alguns outros nesse estilo. E comecei a fazer o base jump. Base jump é você saltar de estruturas fixas e com local de pouso restrito. Como que é? Base, B-A-S-E, base. Segunda sigla, B, building, A, antenna, S, span e é earth. Ou seja, você tem que saltar de prédios, antenas, guindastes ou pontes e montanhas para você ser um base jumper formado. Uhum. E eu saltei eu era um base jumper formado e praticante. Aqui no Amazonas não tem, mas eu era um. Por que eu fazia o base jump? Na época, Bob, eu fiz um salto da ponte Rio Negro. E aí eu falei pro meu instrutor, cara, eu quero fazer base jump. Porque saltar de paraquedas pra mim já tava muito comum, muito natural, entende? Não tinha mais aquela emoção, aquele... Sempre pulando de avião. Paraquedismo paraquedismo você salta de avião. Uhum. O base jump você salta com uma espécie de paraquedas, só que é parecido, mas não tem nada a ver. Não tem paraquedas reserva, não tem tempo de reação, ele é um esporte fatal. Meu instrutor falou isso, olha, quem pratica regularmente o base jump, como tu estás querendo fazer, tem uma expectativa de vida de 5 a 6 anos, de vida útil. Falei, é meu esporte. Me encontrei. Por quê? Depois acaba. Não, morre. Não quero, não. Eu não quero, não. Olha, quem pratica base jump regularmente não vive entre 6 a 7 anos. Quem sobrevive... Não deixa feridos. Uhum. O base jump não deixa feridos. Porque você salta de um prédio. Então, você só tem um paraquedas. O que pode acontecer? O paraquedas não abrir. O paraquedas não abrir, o que vai acontecer? Morrer. Você salta de uma antena. Quer dizer... Você salta de uma antena. Não tem plano B, não tem onde você ficar... ele não deixa feridos. Uhum. Entende? E isso, na época, me motivava muito. Por quê? Não sei. Tem gente que é viciada em drogas, em álcool, em bebida, e eu me viciei nisso, em ficar no limiar da vida e da morte. Uhum. Extrema idiotice, entende? Hoje eu vejo isso como uma idiotice, que eu fazia isso com uma menina de 10 meses em casa. Nossa Senhora. Entende? E eu me arriscava a meu bel prazer, entende? Seja sobre 2 rodas, seja em cima na raça equina, seja por baixo de um paraquedas, eu fazia isso tudo pra quê? Até hoje eu não sei. Movido pela adrenalina, né? Talvez. Uhum. Boa, pode ser. A emoção da adrenalina, ela... É o vício, né? É um vício. É um vício. Como você falou ainda há pouco, tem gente que é viciada em droga, em bebida, em cigarro e tal. É o que em inglês era chama tua cachaça, né? É como o addiction. Uma adicção. Uhum. Talvez fosse isso. Isso me custou muito caro. Pois é. Custou caro e ele diz que é um esporte que não deixa vítimas, né? Feridos. Feridos, aliás, não deixa feridos. É sempre fatal.
Ou seja, você não tem ali o paraquedas reserva, você não tem ali como cair em cima de... Você não tem a segurança que tem o paraquedismo. Tem um paraquedas reserva no paraquedismo. Tem dispositivo de acionamento automático, você tem várias coisas. O paraquedismo é um esporte super seguro. O Eric, e a gente vai mostrar esse vídeo agora para você, ele foi notícia no mundo inteiro, porque ele sobreviveu a uma queda de mais de 100 metros. Quantos metros? 109. 109 metros. Ele caiu, o paraquedas não abriu e a gente vai mostrar esse vídeo incrível agora para você. A antena que aparece nas imagens tem 120 metros de altura. Eric saltou quase do topo, o equivalente a um prédio de 36 andares. Repare que o pilotinho, essa espécie de paraquedas em miniatura, é acionado logo depois do salto. Mas o restante do equipamento não abre. São 6 segundos de queda livre. É possível ouvir o grito do empresário e o som do impacto contra o solo. O que vem a seguir é uma correria e pedidos desesperados de ajuda. Eric, como é que você descreve os momentos antes do salto, especialmente sabendo de tudo isso que você está nos dizendo agora, que o base jump é uma das modalidades mais arriscadas, né, do paraquedismo. Naquele momento, o que passava pela sua mente naquele momento ali? Eu preciso ser... Eu tenho que falar, desculpa, mas sim, isso tudo está escrito num livro. Entende? As partes que eu me lembro, todas foram escritas no livro, que virou 6 segundos, conforme mostrou no vídeo que tu mostraste agora da minha queda. Foram 6 segundos de queda livre até o chão. 6 segundos mudaram toda a minha vida. 6 segundos é o nome do livro. 6 segundos, morre o homem e nasce uma lenda. É um livro que foi escrito exatamente para isso, porque as memórias acabam se esvaziando. E eu falei assim, enquanto eu lembro de tudo, enquanto eu tenho as versões, por quê? Porque eu escrevi um livro o mais fidedigno possível, óbvio. Eu escrevi na terceira pessoa, mas boa parte da primeira parte do livro, que morre o homem, eu estava em coma. Eu estava em pré-óbito. Então eu tive que pegar relatos dos meus amigos que me salvaram, peguei relatos da minha família que estava em Manaus, peguei relatos da minha mulher que segurou a barra, peguei relatos da Junta Médica de Itacoatiara, onde eu fui resgatado, da Junta Médica do Santa Júlia, aqui de Manaus, até do piloto do avião que foi buscar em Itacoatiara, encontrei o relato até do motorista e da enfermeira que estava na ambulância passando na hora do acidente. Então, você foi montando um quebra-cabeça. Isso. Então, tudo que aconteceu. Costuma dizer que toda história tem 3 versões, né? A minha, a sua e a verdadeira. Para eu escrever esse livro, eu peguei 8, 9 versões e juntei, compilei tudo e disse, pronto. Está escrito. Foi um livro dificílimo de escrever por causa de perguntas como essa que tu me fizeste. Sobre o que se passava na minha cabeça. Sobre o que se passava na cabeça e na cabeça dos meus amigos que estavam vendo tudo. E na cabeça da minha mulher que recebeu a notícia. Então foram vários pontos de vista que eu tive que colher as informações e ao mesmo tempo sentir a dor que a pessoa passou. Os meus amigos, quando tem que lembrar do que viram, eles não dormem. Imagina, você vê o seu melhor amigo ali com os ossos todos expostos, sangue, suor e lágrima. Difícil. Muito. Então eu consegui transcrever tudo o que aconteceu desse livro. Eu super recomendo a leitura. Maravilha. 6 segundos. Morre um homem, nasce uma lenda. Nasce uma lenda. A venda das livrarias Lira. Venda na livraria Lira. E em breve, nós estamos agora com uma nova editora que vai distribuir os 6 segundos. E vai, dia 3 de março, vão estar lançando na Bienal, em São Paulo. E vai estar em todas as plataformas digitais, todas as livrarias. Vai estar no Brasil inteiro, no mundo inteiro. O mundo todo vai saber essa história. Maravilha. Eu fiz essa pergunta para você. O que você descreveria antes do salto? Porque uma vez eu li uma matéria que me chamou muito a atenção de um pesquisador nos Estados Unidos e o cara
foi chamado até de louco, porque ele estava fazendo uma pesquisa, meio maluca a pesquisa dele, e ele convidou pessoas que tinham sobrevivido a eventos muito parecidos com o que você passou, querendo entender, querendo buscar informações para chegar a uma conclusão de que quando você vai enfrentar um momento como esse, de quase morte, até de pessoas que dizem que morreram, que passaram muito tempo soterradas debaixo da água, então, e que voltaram, ele tentava entender se você de repente sente alguma coisa, se você percebe alguma coisa diferente, porque você, naquele momento, quantos saltos você já tinha feito até antes daquele momento? Quantos saltos você já tinha? De base jump? De base jumping. Um pouco mais de 50. De antena, era o meu 33º. Então, experiência pra caramba. Muita experiência. É o que mais mata nesse esporte, o excesso de confiança. Excesso de confiança. Então, a pesquisa do cara era assim: aconteceu alguma coisa diferente no seu dia, naquele dia, do que você normalmente fazia? Aconteceu alguma coisa diferente no momento que antecede o fato? É uma pesquisa meio maluca. Mas eu achei interessante aquela pesquisa, porque é algo que eu também às vezes me pergunto. Porque tem gente, Eric, eu sou radialista, eu apresento um programa de rádio que começa às 6 horas da manhã. Hoje foi um dia em que, 6h30, um ouvinte manda uma notícia: acidente no Rodoanel, aqui no turismo, acidente com óbito. Motociclista foi acidentado e morreu. Será que o cara sentiu alguma coisa, pensou alguma coisa diferente, algo que pudesse indicar que a morte estaria se aproximando? Por isso que eu pergunto, foi um dia normal para você? Então, essa pesquisa a que tu te referiste é o que se chama de EQM, experiência de quase morte. Muita gente me pergunta isso, especialmente por causa do coma. No dia do acidente, foi um dia como qualquer outro qualquer. Mas o EQM, a experiência de quase morte, ela é feita em pessoas que estão em coma. Uhum. Exemplo, eu conheço pessoas que... E depois eu fui averiguar, poder eu escrever com propriedade. Tem pessoas que estão em coma e conseguem escutar o que a pessoa está falando, mensagem de positividade, se olha, você vai sair dessa, tá tudo bem, isso aqui. Tem pessoas que saem do corpo e se veem, tem pessoas que vão aos céus, pessoas que vão ao inferno. Cada um tem, e eu não julgo e não desacredito nenhuma. Porque cada um tem a sua. No meu caso, eu em coma, eu apaguei total. Não lembra nada? Eu apaguei total. Eu lembro de eu subir na antena. Lembro de eu subir na antena e acordando 8 dias depois... Nem do salto você lembrava? Lembro 8 dias depois, eu acordando do coma sem saber nada. Vou te dar um exemplo. Eu lembro de eu subir a antena com o cabelo na altura do ombro, barbado, sendo casado, tendo uma vida de solteiro, fazendo um monte de coisa errada, vivendo a vida da minha própria maneira, com meus esportes radicais, voltando de uma pescaria com meus amigos e com tudo zerado, no auge. Meu olho tava assim, eu fechei o olho, quando eu abri, eu tava sem cabelo, sem barba, entubado, sem conseguir mexer meu lado esquerdo e com meu lado direito todo quebrado. 6 segundos mudaram tudo. No estalar de dedos, eu perdi tudo. Perdi tudo, simples assim. Hoje, eu vejo que o que eu considero que eu perdi tudo, na verdade eu ganhei tudo. Eu ganhei uma nova chance. Eu ganhei uma nova vida. Hoje, mas demorou. Como eu falei no começo, me custou caro. Foi muito doloroso. É dolorido. É dolorido. A gente sente dores ainda. Mas e daí? Eu fui declarado em estado vegetativo. O meu acidente, minha fratura craniana foi igual ao do Michael Schumacher. O Michael Schumacher tá do jeito que tá. Com todo o dinheiro do mundo. Eu fui recuperado, tratado, reabilitado em Manaus. Na minha terra. Por isso que eu falei que eu sou manauara raiz. Eu amo muito isso tudo aqui.
Então foi... Quando eu digo que 6 segundos pode mudar tudo, pode. 6 segundos mudou toda a minha vida. E eu encorajo as pessoas a não esperarem acontecer isso. A que mudem antes de ter que passar por um trauma desse, porque esse é dolorido. Mas Deus permite. Deus permite. Porque Ele cuida. Quando você voltou, se viu nesse estado, 6 segundos que mudaram tudo. Veio todo aquele processo doloroso da recuperação, fisioterapia. O próprio diagnóstico não era muito favorável para você, como você falou. Você estava num estado praticamente vegetativo e você foi voltando gradativamente. Começou uma luta pela tua reabilitação ali. Então, não foi praticamente vegetativo, foi de fato de direito vegetativo, porque quando eles tentaram me tirar do coma, eu tive um processo convulsivo. Processo convulsivo quer dizer o quê? Que o cérebro não manda mais no corpo. E aí me induziram ao coma total, só que isso era um domingo. E falei assim, olha, amanhã que é segunda-feira a gente faz o eletrocefalograma para laudar o Eric como estado vegetativo. E aí me induziram ao coma máximo, no domingo à tarde. No dia 22 de setembro de 2019. E nessa madrugada eu acordei. Na segunda-feira eu abri os olhos. Aí você abre os olhos. O que você lembra desse momento que você abriu os olhos? Aí eu lembro da minha irmã, que mora nos Estados Unidos. A minha irmã estava ao meu lado. Foi ela que ficou essa noite comigo. E pronto. Lembro disso, lembro de algumas pessoas vestidas de médico. Eu estava completamente dopado. Uhum. Eu estava em coma. Então, eu lembro de pouquíssima coisa. E depois, quando eu fui me reabilitando, que eu fui recobrando a consciência, eu era o tempo todo medicado, era muita dor. Então eu não estava em pleno poder das minhas faculdades mentais. Uhum. Pelo contrário, eu estava bem longe delas. Durou quanto tempo de hospital, de Eu hospitalização? fiquei na UTI 25 dias. É como se, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Nesse caso, eu comprei uns hectares pelo vale da sombra da morte e passei uma temporada lá. Entendi? Fiquei dando um rolê, fiquei dizendo, rapaz, eu vou ficar por aqui. Foi como se eu tivesse feito ali. Só que tem um detalhe, o deserto, o vale, não é lugar de moradia. Ele não tem CEP. É local de passagem, de aprendizado. Quando eu entendi isso, a chave virou. Disse, meu, tá na hora de eu sair desse vale. Já passou essa fase. Agora é sacudir a poeira e vamos pra cima. Fisioterapia eu faço desde quando eu acordei do coma. Eu acordei do coma, já fazia fisioterapia. Entubado de qualquer jeito eu já fazia. Por quê? Porque o meu lado esquerdo estava paralisado. Então eu tinha que voltar a mexer. Voltou. Depois do lado direito quebrado. Depois, quando foi consertar o lado direito, eu disse, olha, vamos fazer fisioterapia porque estava quebrado, voltar à atividade. Foi uma série de coisas que nem eu entendo, eu continuo sem entender. E não tem explicação. Tem coisas que simplesmente não tem explicação. O milagre ele não foi feito para ser explicado, ele foi feito para ser vivido e compartilhado. Então hoje você assina embaixo de que realmente foi um milagre. Então não tem sombra de dúvida. O livro, por exemplo, o livro 6 segundos, quem lê, você não começa a ler o livro esperando que você vai ler um livro religioso que vai ler aqui que o milagre aconteceu. Você, não, porque o cidadão, eu conto na terceira pessoa, o Eric caiu de uma altura de um prédio de 33 andares e tá vivo. Eu preciso ficar dizendo que isso é milagre? Não preciso. Entendi, vou falar do que foi que aconteceu na minha vida do meio pro final, mas eu não tenho dúvida, não tem como eu fugir da parte divina de tudo isso. Veio dos céus. Como é que era essa tua relação com o divino antes do acidente? Era ele lá e eu cá. Eu nasci num lar cristão. Isso muito me ajudou. Por eu ter nascido num lar cristão, eu já tinha me convertido, mas tinha me afastado. Me afastei completamente. Eu costumo dizer que eu baixei a guarda.
você tá numa luta. É uma luta diária. E eu baixei a guarda. E aí, quando você baixa a guarda, você leva pancada. Leva pancada. Vai na lona. Continua levando pancada. Enquanto você não levanta a guarda, entende e volta pro caminho certo, você vai levar pancada. Porque é filho. E Deus cuida do filho. E a Bíblia diz que ele disciplina o filho porque ama. Então, eu estava completamente afastado da figura divina. Me arrependo de muitas decisões. Tomei muitas decisões erradas. Volto a repetir, que me custou muito caro. Que me custou muito caro. Hoje, eu vejo. Deus teve que, como todo bom pai, teve que dar um corretivo. Né? Tá certo que em mim ele aplicou a senhora surra. Foi a senhora surra, mas ele cuidou. E resolveu. Isso foi, para você, uma pergunta pessoal para ti, Eric. Isso foi automático na tua vida? Qual parte? De você acordar, entender tudo o que aconteceu com você, um cara afastado completamente, não tinha relacionamento com Deus, afastado completamente. E aí você percebe o que aconteceu e na hora deu estalo e você disse assim, foi um milagre, foi Deus que me salvou. Isso foi automático? Não, pelo contrário. Ou continuou a surra? Pelo contrário. Olha, tô dando vários spoilers do livro aqui, hein? Sim. Isso tudo tá escrito no livro. Quando eu saí do hospital, quando eu saí em regime de home care, montaram um hospital em casa. Uhum. E desde que eu me lembro, até no hospital, eu queria distância de qualquer figura divina. Eu não acredito que você fez isso comigo. Se você existe, eu não acredito que você fez isso comigo, porque você foi uma pessoa boa. E tem de xingar e criei uma aversão à figura divina. Eu falei, se você fica aí, eu fico aqui. Você fica aí. E não queria nem que fizesse oração, nem que lesse Bíblia, nem nada. Absolutamente nada. Se você ficasse dizendo, graças a Deus, você está visto, graças a Deus, não, graças a mim. Eu que estou lutando aqui. Não, pai, foi Deus que te livrou disso, não, porque me livrou, não. Foi meus amigos que me salvaram. Entende? Eu criei, foi exatamente o contrário. Esse estalo demorou. Foi uma série de outras coisas que me fizeram entender o que hoje eu entendo. Não foi de imediato, pelo contrário. Demorou, né? Demorou pelo menos. Eu voltei para casa depois de um mês, deve ter demorado uns 3 meses depois do acidente para eu entender isso. De que Deus tinha um plano na minha vida e que Ele estava fazendo isso porque Ele me amava. Demorou. Se demorou 3 meses, quer dizer que demorou 3, 6, 9, demorou 89 dias a mais do que precisava. Né? Eu podia ter entendido isso no primeiro dia. Por isso que eu perguntei se foi uma coisa assim automática. Não foi. Infelizmente. Mas foi no tempo dele, né? Eu já sabia de tudo. Ele sabe de tudo. A onisciência e a presciência de Deus, ela não tem como se explicar. Por isso que a Bíblia é muito clara. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem programado pra gente. Quem diria que eu estaria aqui hoje? Eric, quando a gente vem de um lar cristão, seja qual for a religião, de um lar onde os pais acreditam em Deus e você tem uma rotina de ou culto, ou igreja, ou você reza, ou você ora, pai e mãe, tira aquele momento dentro de casa para criar esse relacionamento com Deus, é muito bacana, é muito legal. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Muitas vezes, nós que somos pais, eu também já sou pai, às vezes a gente acha que isso vai ser uma coisa que vai passar automaticamente para os nossos filhos, né? Que a gente vai conseguir transferir essa fé também para os nossos filhos e a gente não tem essa noção de que a fé também precisa ser amadurecida. A gente precisa também ensinar, educar os nossos filhos, fazer com que eles cresçam e amadureçam espiritualmente. Muitos pais não têm essa percepção. E ainda tem aquela situação
né, errada de você muitas vezes criar o seu filho papai do céu, é o papai do céu, é o papai do céu que castiga, é o papai do céu que não gosta de criança, que não escova os dentes, que não estuda. E aí às vezes a gente cresce achando que papai do céu é uma coisa muito longe, é uma coisa muito distante, está lá no céu. Como é que ele vai se importar comigo aqui se ele está lá no céu? Não existe aquele trabalho de mostrar que Deus ele é presente na nossa vida, né? Eu sei porque eu também fui criado com essa dificuldade também, esse distanciamento de Deus, e eu sempre lutei muito com essa questão da fé. E eu não passei por uma experiência assim tão radical quanto a que você passou, mas eu já passei também por 2 experiências na minha vida e me identifico com o que você viveu. Uma foi na Covid, porque eu fiquei com 80% dos pulmões comprometidos, e a médica que me atendeu disse assim: pode chamar sua família e se despedir. Você vai ter a oportunidade de se despedir dos teus filhos, da tua família, porque muitos não vão ter essa oportunidade. E também não deixaram que eu ficasse no hospital, que eu fosse entubado e tudo, que o nível de pessoas entubadas morrendo era muito grande naquela época, né? Equipes que faziam, de repente, 10 intubações por mês estavam fazendo 10 por dia. Nem todo mundo estava preparado para fazer aquele tipo de procedimento. Enfim, foi uma calamidade. Montaram um home care em casa, eu recebi todo o atendimento dentro de casa, tomei a medicação ali em casa e passei assim 5 dias que eu não sabia se eu estava vivo ou se eu estava morto. Lutando com oxigênio, lutando para respirar. Eu fui para o hospital numa noite, voltei para casa, estava respirando devagar, porque eu tinha um acesso de tosse muito forte e aquele acesso de tosse me dava uma falta de ar. Então eu respirava lento para não forçar. Não de repente despertar ali a tosse, que me dava muita falta de ar. Volto para casa do hospital, quando a minha família não deixou, a gente vai tratar dele em casa. Entrei andando em casa, cara. Andando, tirei roupa do lado de fora na cozinha. Quando eu entrei em casa, eu dei 3 passos. Zerou meu oxigênio. Zerou. Eu tava literalmente afogando no seco. Não conseguia falar. Meu filho, que estava comigo, me levou para o quarto onde já estava uma bala de oxigênio que a minha irmã tinha ligado para a moça do home care, e ela mandou uma bala de oxigênio para casa, um cilindro. Só que a válvula não estava conectada no cilindro. A válvula. E eu sabia onde estava a chave inglesa. Eu guardava a minha chave inglesa. Eu nunca falei para o meu filho onde estava a chave inglesa para apertar. E eu queria dizer para ele onde estava, porque ele me deixou ali, já desfalecido na cama, e correu atrás da chave. Eu sabia onde eu guardava. Não demorou nem 30 segundos, ele volta com a chave inglesa na mão. Conectou, colocou. Eu já estava desmaiado. Ele me deu 2 tapas. Respira, pai, respira. Aí eu voltei, as unhas já estavam negras assim. Voltei. Eu me agarrava nele. Ele, calma, tenta respirar mais, calma. E depois que passou, eu perguntei para ele: como foi que você achou a chave inglesa? Isso eu não sei, veio na minha cabeça onde estava. Veio na minha cabeça onde estava a chave inglesa. E o segundo episódio que aconteceu comigo não tem 1 mês atrás. Eu só tenho um rim e eu tive um cálculo renal que obstruiu esse canal da uretra. E eu estava num determinado hospital onde eu só recebi remédio para dor, e eu fiz um quadro de insuficiência urinária. Eu parei durante de 10 horas da manhã até 6 horas da tarde, eu não consegui mijar. E o rim inchando, já entrando num processo inflamatório, já estava com insuficiência renal também. E eu liguei para um amigo meu, médico. 7 horas da noite eu liguei para ele, que é urologista. E ele disse assim: eu passei o dia inteiro em um plantão de cirurgias. Eu cheguei com a minha equipe agora para um happy hour. Tá todo mundo aqui comigo. Nós ainda não tomamos a primeira. Você é meu amigo. Vá para o hospital tal que eu vou operar você. Isso já era quase 8 horas da noite. E eu fui para lá. Uau. E ele ligou, tava tudo desligado a sala de cirurgia, ligou, a equipe dele chegou junto lá. Em 1 hora, 1 hora e meia, eles me operaram, retiraram a pedra, e ele descobriu que
onde esse cálculo estava, só sairia fazendo aquela cirurgia. Eu teria perdido o meu único rim. E aí, Eric, eu não sei se você se fez algumas perguntas, mas eu fiquei assim, porque algumas pessoas dizem, é coincidência. Vamos lá. Se eu ligasse, ele não atendesse. Se eu ligasse, o telefone dele estivesse descarregado. Se eu ligasse, ele estivesse viajando em algum congresso, em algum outro lugar de férias, enfim, não estivesse aqui. Se ele já tivesse começado a tomar a cerveja dele, não poderia fazer a cirurgia em mim. Enfim, uma série de fatores. E deu tudo certo. Porque tinha que dar. Pois é. Porque tinha que dar. Porque é Deus. Os planos de Deus, como eu falei, eles não dá para entender. Não dá para entender. E não... Eu parei de me fazer esse monte de pergunta. Eu fazia muito. Eu ainda me faço. Entende? Mas e se ele tivesse tomado uma cerveja, se ele não tivesse atendido, se ele tivesse... Não é o se, entende? É o que aconteceu, pronto e ponto, acabou. Se aquele cabo de alta tensão não tivesse ali, que você caiu em cima do cabo de alta tensão. Não tem... E se eu não tivesse ido pescar, e se eu não tivesse... Hoje, o que aconteceu comigo, esse acidente que aconteceu comigo, me deixou com dores, com dificuldades, com uma série de impossibilidades. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Hoje, eu sou mais feliz do que nunca. Então, eu parei de me perguntar, e se eu não tivesse subido aquela antena? Podia ter sido muito pior. Entende? Eu não sei pra onde eu iria. Não sei mesmo. Se tivesse morrido. Mas Deus me deu uma segunda chance para eu ter uma certeza e fazer outras pessoas terem essa certeza também. Eu fazia muitas essas perguntas, fazia mesmo. Mas isso já estava começando a frustrar o meu relacionamento com Deus. Porque é constrangedor algumas coisas que ele faz. Por exemplo, tem pessoas que, assim como você sobreviveu ao Covid, outras milhares não sobreviveram. Pessoas boas, pessoas muito melhor do que você, pessoas muito que mereciam estar vivas, se foram. E aí você pergunta, por que eu? Não é o porquê, é pra quê. Deus sempre tem um propósito na vida de cada um de nós. Aí eu parei de me perguntar. Uma vez eu estava andando pela livraria e duas moças me abordaram. Aí eu falei assim, você não é o Eric. Eu sou o Eric Lira, que sofreu um acidente. Ele disse, olha aí, amiga, esse é aquele que eu te falei. Disse, quantos metros tinha a antena que você caiu? Eu falei, 109. Você tá vendo? Aí a amiga da moça que tava falando comigo disse, né? Que legal. Pena que nem todo mundo tem essa sorte. Disse, por quê? Disse que meu pai caiu do telhado e morreu. Imagina se eu vi isso. Aí constrange. Uhum. É constrangedor, entende? Você vê o amor de Deus, você vê o cuidado de Deus. Quando você se permite, é constrangedor. Porque você vê que não é com todos, entende? Você tem que querer. Você tem que se permitir viver isso. E eu entendi de que não foi por acaso. Não foi, não é, nunca vai ser. Entende? Enquanto eu viver, enquanto tiver fôlego nesse pulmão, as pessoas vão saber isso. Você sentiu... Eu concordo com você quando você diz que é um amor que constrange. O amor de Deus, ele faz isso. Você sentiu, você sente esse amor? Dia após dia. Dia após dia. Continua me constrangendo. Porque eu continuo sendo pecador. Eu continuo sendo falho, eu tenho meus tropeços, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho meus erros, mas eu vivo pela graça. A graça que Jesus Cristo, aquele sangue que ele verteu naquela velha e mal acabada cruz, me redime de tudo. Isso me constrange. Entende? Eu viver pelo amor de Deus é óbvio que o meu alvo é Cristo. Eu sigo o meu alvo. Igual aqui, como no paraquedismo, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que estar olhando para aquele lugar. Não dá para fazer igual o Ronaldinho Gaúcho, que olha para um lado e chuta para o outro. Não, eu tô olhando para cá. Cá aqui, mas opa, não.
O centro é Jesus. Pra cá, opa, não. Eu volto pro centro, que o centro é Jesus. E aí eu tenho isso em mente o tempo todo. O tempo todo é com a guarda levantada. É com a guarda levantada. Entende? Óbvio que nós temos a nossa natureza pecaminosa, mas pela graça somos salvos. E é tão difícil a gente viver pela graça. Assim, enquanto a gente não se entrega totalmente, enquanto a gente não acredita fielmente nesse Deus, é tão difícil quando a gente tenta sempre viver de acordo primeiro com a nossa força. Né? Não, primeiro eu vou tentar do meu jeito. Eu me garanto. Eu me garanto. Né? É muito difícil, é um exercício que eu confesso para você. É um exercício que eu pratico todos os dias. Viver pela graça de Deus. Acreditar que Ele vai nos sustentar. Então, esse é o espírito da coisa, é todo dia. Não dá pra vocês. Essa semana eu vou ver pela graça, não. Esse mês eu vou ver pela graça, não. Hoje eu vou fazer isso. Hoje, você vive hoje. Você vive hoje. Entende? A cada dia é seu próprio mal. Ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. A Bíblia diz isso. Então não adianta você ficar preocupado com vida. Não andeis ansioso por coisa alguma. A Bíblia diz isso também. E eu digo, desculpa, a gente acaba, como eu sou capelão, na minha igreja a gente acaba fazendo muitos velórios. E eu prego em velórios. Eu digo assim, ó, a Bíblia é clara. Em Salmos ela diz, olha, que a vida é um sopro, um vapor, que se vê de repente não vê mais, é rápida, já foi. Em Hebreus ela diz que só se vive uma vez, que só tem uma vida, não tem a segunda chance. Então você tem que viver o hoje, tem que viver o hoje. Se eu amo, eu digo que eu amo hoje. Se eu tenho que pedir perdão, eu digo que me perdoa, eu ligo para pessoas e me perdoa, eu errei nisso. Se eu sinto saudades, eu tô com saudade de você, vamos tomar um café, vamos almoçar. Se eu sinto falta, eu vou atrás hoje. Porque o amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Eu tinha 33 anos de idade quando ia acabar minha vida. Então, essa chave virou também. E é isso que eu faço, porque não sou eu que convence. Mas é isso que eu falo para as pessoas, ó, vivo hoje. Viver pela graça é uma delícia, mas um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Todo dia é levantar a guarda e toca a vida. E toca o bonde. Enjoy the journey. Aproveita a jornada. E hoje você utiliza essa experiência que você passou para inspirar outras pessoas. Eu tento. O livro, vou ler, ainda não li, vou ler o livro. Preciso ler esse livro também, me identifico com o que aconteceu com você. Além do livro, você faz palestras, o que mais você faz? Vamos lá, virou um ministério. Todo mês eu estou em alguma igreja contando, palestrando, testemunhando, ou na igreja ou em empresas. O livro, ele me fez entrar em lugares que eu como evangelista não entraria. Por exemplo, em escolas. Eu entro em escolas para falar sobre isso, em empresas para falar sobre isso, mas o meu forte mesmo é a igreja. Em igreja eu me sinto jogando em casa. Entende? Em casa a gente tem que marcar 3 pontos. Mas o livro, a história foi tomando grandes proporções, de Domingo Espetacular, de Esporte Espetacular, de Domingão do Hulk, do Balanço Geral Brasil. Tomou grandes proporções, até que ele virou um espetáculo. O espetáculo 6 segundos. O espetáculo 6 segundos ele vai ser estreado, gravado e filmado dia 22 de setembro deste ano, no Teatro Amazonas. Como eu te falei, eu sou amazonense raiz. Então tinha que ser... Eu sofri um acidente no Amazonas, fui recuperado, tratado e reabilitado no Amazonas. Eu tinha que estar no Teatro Amazonas. E essa porta foi aberta. E eu penso que grandes coisas vão acontecer. Eu não faço ideia de quais, mas eu confio. Estou extremamente confiante de que, mesmo com todos os percalços que têm aparecido, com todas as adversidades, no final vai dar tudo certo. Enquanto não der certo é porque não chegou no final. Você fala que é um espetáculo, né? Você pode falar pra gente, dar mais alguns detalhes aí do que vai ter dentro desse espetáculo aí? Vai ter a história de tudo que aconteceu.
a história que está no livro, porque não tinha como. O livro ele deixa algumas lacunas, porque eu não tinha como escrever tudo. Não tenho como. Senão ia dar uma Bíblia. Se fosse contar todos os detalhes. Então tem alguns detalhes que não tem no livro, que tem nesse espetáculo, e assim como tem alguns espetáculos, eu não posso também fazer uma palestra contando tudo. Então tem coisas que estão no livro que não estão no espetáculo, e que estão no espetáculo, mas não estão no livro. São vários jeitos de você saber essa história, entende? Primeiro você indo no YouTube, assistindo o Domingo Espetacular, o Esporte Espetacular. Aí conta bem. A gente abriu o Esporte Espetacular e abriu o Domingo Espetacular. Ok, já é um jeito. O segundo jeito é você ler o livro, top. O terceiro jeito é você me ouvindo, que é o que eu faço nas igrejas, que eu vou fazer no espetáculo. Contar a história, só que de uma forma muito espetacular. A pessoa tem que ir. É 1 quilo de alimento não perecível a entrada. Então é só procurar, me segue no Instagram, que lá tem o link da inscrição. Só se inscreve. Lá, Bob Lester, pronto. Legal. Tá inscrito e já garante teu lugar. Bacana. Dentro do meu programa de rádio, e isso sempre, eu sempre reservei um momento dentro do meu programa de rádio, onde eu faço também ali o meu momento de fé e de oração. E muitas pessoas participam, e uma vez eu recebi um comentário que eu achei muito interessante. Um ouvinte disse assim: Bob, eu já tentei acreditar em Deus dessa forma. Eu já tentei viver dessa forma, como cristão, como cristã. Mas as religiões, elas falam como se a gente precisasse ser santo, para que a gente pudesse viver esse maravilhoso, né, de Deus, essas maravilhas de Deus. Parece que a gente precisa ser santo. Eu não sou santa, eu sou pecadora. Eu bebo, eu fumo. Eu não sou santa, eu me sinto muito suja. Mas as pregações que eu já ouvi, ela já tinha ido em igreja católica, em evangélica e tudo. É tudo colocado de uma maneira como um dia você dormisse de um jeito, no outro dia você tivesse que acordar, ou você acorda e tem que ser santo. Porque tudo é do mundo. Não pode ouvir música do mundo. Você não pode ouvir conversas do mundo. Você não pode... Ela disse, eu não consigo. Para mim não é assim no instalar de dedos. Eu precisava de uma orientação de alguém que me acompanhasse nesse processo. E que eu conseguisse entender na palavra daquela pessoa que está me orientando, que ele também é uma pessoa assim que nem que eu também, cheio de defeitos e que vacila em alguns momentos. Hoje você, com tudo que aconteceu, Eric, hoje você encontra uma maneira de falar de Deus para as pessoas. Essa questão da didática. Qual a melhor maneira de você chegar até o coração das pessoas? Quem chega e quem fala não sou eu, Bob. Entende? Deus tem me colocado em vários lugares, em multidões, assim como, por exemplo, me coloca para pregar nos hospitais. Eu faço capelania hospitalar. Então, dia de quarta, quinta e sexta, eu estou em algum hospital falando do evangelho. Não tem uma fórmula, não tem um jeito. Se você me perguntasse qual a didática que eu uso, eu falo que Deus manda falar e pronto. Porque não sou eu quem vai falar. Não sou eu quem vai convencer. O que eu preciso fazer então? Eu só preciso estar pronto. Eu só preciso estar disposto a ser usado. Não tem uma fórmula, mas isso que tu falaste sobre o depoimento da tua ouvinte, de que a igreja ela acaba oprimindo a pessoa a ser de determinada forma. Isso não existe. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Não é por aí. Não é assim. Entende? Existem as idades espirituais. A pessoa está entrando na fé, ela não tem que ser cobrada por isso. Não é assim. A igreja que eu congrego é uma igreja que a gente faz muito isso. Existe um curso chamado Um com Deus. Nesse curso você não aprende religiosidade, não aprende evangeliquez, não aprende igrejês, não. Você aprende a ser um com Deus, a se unir a Deus. Igual como era no começo de tudo. No começo de tudo, Adão e Eva, não existia dor, não existia sofrimento, não existia opressão, depressão, não existia morte, nada.
Você volta para o começo da história, ser um com Deus, a união de espírito, união de corpo, união de pensamento. Então você aprende isso. Depois você decide se quer ficar na igreja, se quer ir para outra igreja, você que decide. Mas sempre que me procuram, eu tenho... Acabou que muita gente me procura para se aconselhar exatamente com relação a esse excesso de religiosidade. Esse excesso de religiosidade, Jesus chamou de sepulcro caiado. É um sepulcro caiado que é um sepulcro que é todo bonito por dentro, mas tem gente morta por fora, mas tem gente morta dentro. Entende? O excesso de religiosidade atrapalha muito. Atrapalha muito. Então eu tenho acompanhado pessoas que têm sido atrapalhadas por isso. E eu digo assim, olha, o evangelho não é isso. O evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. Pronto e ponto. Como ele vai fazer isso? Com o tempo. As coisas vão acontecer naturalmente. A pessoa vai tendo uma convivência, quando vê já tá no jeito certo. Vou te dar um exemplo. Se a gente ficar junto, eu e você, uma semana, vamos trabalhar junto, vamos ficar o tempo todo junto, eu vou pegar algum trejeito seu, vou pegar alguma gíria sua. E vice-versa. E você pega alguma gíria sua, eu vou acabar sentando na cadeira parecido como tu senta. Isso o quê? A convivência. Você não vai dizer, olha, que você vai ser igual a mim. Não, vamos conviver. E aí convivendo, você vai ver, quando você vai ver depois de um tempo, você já tá igual. Já pegou o jeito, já tá gostando da coisa, já tá gostando da companhia. Isso é o evangelho. É você permitir o poder de Deus para transformar a sua vida. Pronto e ponto. Sem muita dificuldade, sem muito discurso, sem palavras difíceis. Pronto, ponto. Resolvido. Acho que é por isso, sabe, Eric, que existem muitos falsos profetas por aí. Milhares. Sabe? Milhares. Milhares. E a Bíblia diz que cada vez vai aparecer mais. Porque falam exatamente o que as pessoas querem ouvir. É. Se vestem como as pessoas querem os ver, né? Não, porque Deus mudou minha vida, então agora sou ando de paletó, gravata e Bíblia debaixo do braço. Tem gente que só acredita se for desse jeito, né? Aí você olha pro Eric, Deus mudou a vida desse cara. Opa, como? O cara tatuado, não sei o quê. As pessoas julgam muito isso. Ainda tem muito esse pensamento. Tem. Né? Fala em tatuagem, explica pra gente aí essas tatuagens. Qual o significado dessas tatuagens? Todas as minhas, elas têm um significado. Então, vamos supor, essa daqui... Tenta mostrar pra câmera aqui, uma vez se a gente consegue. Essa daqui tem a antena. Aqui é uma antena. O batimento cardíaco. Aí. Coração parou. Voltou a bater. Tudo porque uma antena mudou tudo. Uhum. 6 segundos da antena. Então, cada uma delas tem um significado. Mas muitas delas também foram feitas antes de eu entender o evangelho, que é o poder de Deus para mudar o homem. Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz no passado. De outras não. De outras eu vi que eu fiz certo. Não dá pra dizer que eu tive uma vida pregressa completamente errônea. Não. Acertei em escolher minha mulher, por exemplo. Ponto pra mim, vai. Ponto pra mim. Fiz algumas boas escolhas. E Deus escolheu Paulo. Paulo era um assassino sanguinário. Um assassino de cristãos. Entende? E meu, escolheu ele. E hoje eu vejo muito disso também. Caramba, por que Deus me escolheu? Aí eu lembro, assim, ó. Paulo. E a Bíblia diz, ó, e Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu me inspiro muito em Paulo. Entende? Paulo ele era fariseu para os fariseus, era grego para os gregos, romanos para os romanos, era gentil para os gentios. Ele era a pessoa que estava sentado na mesa do bar, se fosse preciso, para pregar para o bêbado. Entende? É uma pessoa fora dos julgamentos do padrão atual. E que deu muito certo. Que combateu o bom combate. Completou a carreira e guardou a fé. E a gente não pode deixar de citar aqui que algumas pessoas podem pensar assim, caramba, ele passou pelo que passou, paraquedismo nunca mais na vida dele. Quanto tempo depois? Menos de um ano. Menos de um ano depois, lá estava Eric
pulando de paraquedas? Então, eu não... Pulando não, saltando, né? Saltando. Saltando de paraquedas. Eu, na verdade, eu costumo dizer que eu não parei de saltar. Eu tava fazendo um upgrade. Uhum. Depois que eu me acidentei, quando eu voltei a saltar de paraquedas, eu fui campeão amazonense de paraquedismo, fui campeão brasileiro de paraquedismo na modalidade V4. Me formei como instrutor de paraquedismo, ou seja, eu voltei melhor do que antes. Então, graduou. Eu falei, ó, fui fazer um upgrade, passei esse tempo descansando para poder voltar melhor. Foi basicamente isso. Brincadeiras à parte, é isso. Paraquedismo, ele é um esporte super seguro, que eu super recomendo. Se quiser aparecer lá uma hora dessa com a gente. Não tenho coragem. Super recomendo. Eu tenho um ouvinte que participa comigo que trabalha lá no Aeroclube. E ela sempre me convida, Bob, vem pra cá, vem fazer uma visita pra gente, vem fazer um salto, vem ver como é que é. Cara, eu morro de medo de altura. É pavor mesmo. Engraçado que moleque, eu subia em árvore, vai buscar papagaio lá na pitombeira, lá em cima e tal. Cara, depois que meus filhos nasceram, eu fiquei medroso, eu fiquei frouxo. Adoro pescar, você falou que você gosta de pescar, adoro, tá aí. É algo que eu gosto muito. Esse final de semana agora eu vou estar indo lá pescar. Eu tô doido pra fazer uma pescaria também. Tenho todas as tralhas lá em casa, tem caiaque. Legal. Adoro, acho muito bacana. Mas saltar de paraquedas não, meu amigo. Não tenho. Fica o convite pra tua equipe aí então, se quiserem, fica o convite. A Sabrina topa. Eu sei que... Igor! Não, né? Ele disse que a cabeça dele é muito grande, vai atrapalhar a aerodinâmica ali da queda, ele vai cair de prego. Por causa do peso da cabeça. Parafuso. Não, eu não tenho essa coragem, cara, não tenho. Eu sei que existe toda uma questão de segurança, de treinamento e tal, mas eu não tenho. Falar nisso, eu queria perguntar pra você, como paraquedista, tem uma situação daquele paraquedista que sumiu, desapareceu, procuraram, não acharam. Na tua opinião, o que aconteceu ali? Eu preciso perguntar de um paraquedista. O que aconteceu ali naquela situação? Ali foi uma tragédia de proporções épicas. Bom, nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer. A moça que morreu, a Ana Carolina, que foi encontrada, a causa da morte dela foi afogamento. Paraquedista não foi feito para morrer afogado. E ela fez todo o procedimento certo. Fez todo certo. Acionou o paraquedas reserva. Mas foi proporções épicas. Nunca tinha visto, nem em áreas de salto que são na beira-mar, que são perto de rio, acontece isso. Você fala o quê? Do vento? De dar um vendaval. É porque Manaus também é um país à parte, né? Vamos combinar que aqui do nada tá um solzão e cai um temporal num piscar de olhos. E foi o que aconteceu nesse dia. Lembro que foi uma sexta-feira santa, de Páscoa. Foi uma tragédia. Uma tragédia que não vai mais se repetir. E tem um paraquedista que foi achado não, né? Não foi achado não. Não foi achado, né? Não foi. O que você imagina que aconteceu com ele? Caiu no rio, afundou? Do mesmo jeito que aconteceu com o que nós achamos. E nem os equipamentos, não acharam nem equipamento? Acharam. Acharam equipamento? Acharam. Mas não tem muito o que dizer, hein? E é tudo uma questão, eu sei, existe uma questão de segurança toda, de clima e tal, para poder liberar o salto. Não, quero saltar agora de qualquer jeito. Não é assim, né? Não tem, além de ter toda a tecnologia que a gente vê que vem do próprio Civan, da Anvisa, toda a mostra da Anvisa não, do Civan e da ANAC, que te mostra, olha, tem uma camada de nuvem entrando aí, tem toda essa tecnologia. Só que quem é daqui de Manaus, a gente olha para cima, a gente já tem as manhas, vai. Uhum. A gente olha, já sabe quando vai chover. E aí a gente tem muito disso também. Antes de sair do avião, bota a cara pra fora e vê. Já aconteceu, de eu botar a cara pra fora e ver, depois do acidente, claro. Botei a cara pra fora pra ver, vocês, opa. Não vou. Hoje eu não vou. Volto no avião. Uhum. Ninguém é obrigado a saltar. Tem muito disso também. Usa tecnologia, mas usa o olhômetro. Isso costuma salvar vidas. Com certeza. Bom, redes sociais, para quem quiser acompanhar você nas redes sociais, quais são os endereços, Eric? Eric Lira 07 e tem no YouTube também. Tem um canal no YouTube que a gente está tentando movimentar lá. Qual é o canal? Eric Lira no YouTube? Qual é o canal no YouTube? Turma já vai aí
A gente vai colocar na descrição. Isso, coloca na descrição. Vamos colocar na descrição aqui. De cabeça eu não sei. Vou lá, vou seguir você, como eu peço para você seguir também aqui. Já sigo, beleza. Vai seguir também aqui o nosso canal, para todo mundo conferir e acompanhar um pouco dessa história maravilhosa. E é importante que siga o meu canal também, porque as informações do espetáculo 6 segundos vai ser passado por lá. Vai ser tudo gravado, inclusive. Envia tudo pra gente, pra cá, pra nossa assessoria também, que aí eu dou uma divulgada na rádio. Top. Também. Agradeço. Dessa força aqui nas nossas redes sociais também. Agradeço. Valeu. Eric Lira, que história fantástica, maravilhosa de superação e de fé. Tem gente que acha uma loucura pular de paraquedas, pular de base jumping. Mas quando a gente leva um pouquinho pro lado aqui espiritual, muitas pessoas até conseguem pular de paraquedas, mas não conseguem pular acreditando completamente que existe um Deus maravilhoso que pode curá-las, que pode salvá-las, pessoas que não se atiram à fé, que não se entregam à fé. Até conseguem se jogar de um avião com paraquedas, acreditam no paraquedas, mas tem pessoas que não conseguem se entregar à fé. E a fé é isso, é você colocar o pé sabendo que o chão vem depois. É isso. É fé você sair do barco e saber que você vai andar sobre as águas. Mas tem que ter coragem para sair do barco. Falou e disse. Gente, até o próximo Bobcast, o podcast do seu amigo Bob Lester. Semana que vem tem mais Bobcast, o podcast do Bob Lester. Uma história inspiradora. Uma queda de 109 metros, equivalente a um prédio de 33 andares. O homem que escapou da morte. A incrível história de Eric Lira. Dia 22 de setembro, no Teatro Amazonas. O espetáculo 6 segundos.